Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, professor. Tudo bom? 10 marcado. Boa noite. Então, o áudio tá ok? Tá baixo? Tá alto? Tá perfeito. Ok, obrigado, Éder. Pessoal chegando aí, né? Dá mais um minutinho para que a gente, daqui a um minuto, inicie aí a nossa jornada hoje, né? Nossa segunda aula síncrona. Eu até aproveito antes da gente iniciar. Vocês estão conseguindo acessar lá os conteúdos? Perfeito, João. Sim, sim. Ok, ó. Tranquilo. Aquela lista é só para a gente treinar para a prova, né, professor? Boa pergunta, né? Eu até reservei um momento da aula para fazer alguns avisos, mas de fato, né? Eu lá naquele classroom que eu criei, eu deixei uma lista de atividades com, se eu não me engano, 10 atividades que são exatamente para vocês treinarem aí para atividade valendo, né? Que vai ser a prova que a gente vai disponibilizar. Eu tenho que lembrar lá na agenda quando é que é, tá? Essa prova, pessoal, é uma prova, mas é uma prova que vocês têm um tempo maior para resolver, né? Já que a gente não está com ensino presencial, provavelmente eu deva disponibilizar ela e deixar mesmo aberta durante aí, eu estou pensando se 48 ou 72 horas, mas deve ser 72 horas, tá? Que dá o tempo de vocês consigam fazê-la sem ter pressa, né? O importante é que vocês consigam, evidentemente, resolver ela baseado, claro, nessa lista, né, que eu disponibilizei para vocês treinarem, mas provavelmente uma questão da lista ali, ou duas, quem sabe, né, farão parte dessa primeira avaliação que vocês irão resolver, tá? Então, quem puder ir fazendo a lista, né, já fez, já, de certa forma, vai ser um atalho aí para pelo menos uma questão que vai estar na sua prova, tá? Lembrando que essa prova vai ser individual, mas volto a falar, 72 horas aí, pelo menos, para vocês entregarem a mesma. E eu vou explicar melhor onde ela vai ficar disponível e como é que vocês vão mandar. Vou pedir também para vocês, sempre que mandarem, registrarem através de um print, tá? Não dá para confiar 100% aí na ferramenta da Google ainda. Diga, João. Não, é que tipo, 72 horas, eu queria saber quantas questões vão ser. Eu acredito que no máximo 3, tá? Eu ainda estou formulando. No máximo 3. Ok. Tá? Mas eu ainda vou olhar, porque geralmente eu faço a prova para ter uma ideia do tempo, né? Para ver se está compatível aí, considerando aí as questões de ensino remoto. Mas eu acho que 72 horas, considerando que eu estou já pensando em fazer, está razoável. Até porque vocês têm outras disciplinas também, né? Imagino. Aliás, até outra pergunta que eu faço aqui antes de iniciar a aula, se a gente precisar passar um pouquinho do horário, o pessoal que está aqui vai ter aula depois? Já está normal a aula de fenômenos? Como é que vocês estão? A aula de fenômenos só vai retornar terça que vem. Então, a maioria poderia continuar? Eu acho que sim, né? Sim. Para mim, Perfeito. tanto faz, pode ser. Tá, porque aí quem não puder, eu vou, claro, disponibilizar essa aula também lá no canal, né, na playlist. E aí quem não puder pode depois também pegar o finalzinho da aula. Salve, Danilo. Então vamos iniciar, tá, pessoal? Já temos quantos alunos? Se não dá para conferir, já tem 14. Então já podemos iniciar aqui de uma forma... Na verdade, inicia 18h10, né? É isso? Isso mesmo. Mas eu acho que hoje, se a gente iniciar um pouquinho mais cedo, não teria tantos problemas, né? Afinal de contas, como eu falei anteriormente, nós iremos gravar, já está gravando, aliás, eu coloquei para não esquecer, para gravar desde o início, e depois a gente coloca lá no canal para que vocês possam assistir novamente, quem gostou, quem não assistiu, aproveita. O canal dá a possibilidade de você acelerar ou reduzir a velocidade do vídeo, né? Então, se eu falei rápido, você reduz, se eu falei devagar, você aumenta, fica todo mundo feliz.
Então, compartilhando aqui a minha tela. Eu vou ficar com a câmera off, tá, pessoal? Só para se der algum problema de internet, a imagem ajuda aí a não travar. Então, vou deixar off. Para quem não me conhece, né, eu acho que na altura do campeonato todos já conhecem, a Denilson Oliveira, né? Hoje é a nossa quinta aula, lembrando que a gente teve uma aula inaugural, que foi na penúltima segunda-feira, né? Já que tivemos uma aula nessa semana já, só que de forma assíncrona. Então, a primeira segunda, a segunda aula foi na quarta, a terceira é isso mesmo? Será que está certo? 5? Eu acho que sim, né? Se eu não me engano, está certo sim. E nessa aula 5, pessoal, a gente vai ter alguns objetivos que eu já vou antecipar para vocês. A gente vai seguir a parte de conteúdo programático e nós faremos aí a apresentação do método da superposição de efeitos, tá? Ele a gente vai aplicar justamente no que a gente já está desenvolvendo lá, através do método da integração dupla, que é o cálculo de deslocamentos e rotações em vigas, tá? A gente vai ver que o método da superposição de efeito, ele é bastante útil aí nesse contexto. E também vou aproveitar a aula, pessoal, para a gente pegar um pouquinho do que nós já apresentamos no curso e abrir espaço aí para quem tem interesse de retirar dúvidas, esclarecer alguma coisa que não ficou claro lá no vídeo, ou que que não ficou também claro lá na nossa primeira aula assíncrona, tá? Então, no final da aula, também vou abrir espaço aí, por isso que eu estou pensando em pegar uma parte do horário de fenômenos, já que vocês não terão, para justamente abrir esse espaço para vocês, ok? Então, vamos falar um pouquinho, primeiramente, do método da superposição de efeitos, tá? E depois a gente volta um pouquinho, porque para resolver essa questão que eu vou mostrar para vocês, a gente vai precisar lembrar novamente do método da integração direta. Então, a gente tem aqui o sistema estrutural, né, pessoal? Que foi exatamente aquele que nós resolvemos na nossa primeira atividade. Quem lembra aí vai associar o carregamento P ao nosso estagiário que estava aí na extremidade da viga, né? A gente fez até uma brincadeira ali, colocou um fusca e tal, né? Só para tentar chegar próximo de uma carga P da ordem de 6 kN. Então, esse foi o nosso sistema estrutural, nosso primeiro. A gente conseguiu desenvolver ele, né? Desde a obtenção do momento resultante até, literalmente, as expressões, considerando tanto a flecha, que é igual ao meu deslocamento máximo na extremidade, como também a rotação, que vai ser máxima, também nesse ponto extremo, né? E se vocês voltarem lá e consultarem o material, vocês verão que, para esse sistema estrutural, a gente obtém a rotação máxima através da expressão menos PL ao quadrado sobre 2EI, né? E a flecha máxima através da expressão menos PL ao cubo sobre 3EI, tá? Se eu não me engano, foi na terceira aula que a gente resolveu esse exercício. Na outra aula, né, que foi a quarta, a gente também utilizou um sistema parecido, só que nós trocamos o sistema de carregamento concentrado na extremidade por um sistema onde eu tenho agora um carregamento uniformemente distribuído, aplicado ao longo de todo o comprimento da minha viga. Fizemos o mesmo procedimento, né, utilizamos lá a equação da linha elástica, primeira integração, obtivemos a equação geral para a rotação, e na segunda integração, nós obtivemos a equação geral para o deslocamento vertical, que é a mesma coisa que deflexão, que alguns chamam também de flecha. E no caso dos valores máximos que vão acontecer novamente lá na extremidade, né, nós obtivemos, tá? Só um errinho aqui, pessoal, ó, o W é igual ao Q, tá? Que eu esqueci de trocar aqui na expressão, mas esse W aqui, ó, que está aparecendo, ele é igual a esse Qzinho aqui, tá? Então, considere aí na sua imaginação que tem um Q aqui. Então, seria menos QL ao cubo sobre 6EI, por causa da rotação máxima,
e no caso da flecha máxima, menos, tá, pessoal, desculpa, e no caso da flecha máxima, a gente obteve lá na aula, né, menos QL a quarta sobre 8 EI, tá? Certo? E vem uma pergunta básica agora, pessoal. Imagine que na prova de vocês, ou durante a resolução de um exercício, eu passo e apresento esse sistema estrutural, onde eu tenho a mesma condição de contorno, né? Ou seja, uma viga engastada e com a outra extremidade livre, né? Só que agora eu tenho uma composição considerando tanto o carregamento concentrado na extremidade, como também o carregamento uniformemente distribuído ao longo do seu comprimento, tá? E se eu perguntasse para vocês qual seria o valor da flecha máxima, representada aí por Y máximo, como também qual seria o valor da rotação máxima, representada aí por θ, a gente poderia fazer isso aqui? O que vocês acham? Ó, primeiro, a gente fica na dúvida, é claro, né? Mas o que vocês acham com relação a essa possibilidade de fazer uma somatória? Ou seja, eu pego lá a rotação que eu obtive no primeiro sistema, né, com a carga concentrada, somo a que eu tenho com o carregamento uniformemente distribuído, e somando as mesmas eu chegaria no valor de Y máximo e de θ máxima. O que vocês acham disso, pessoal? Para quem gosta de Dragon Ball, literalmente seria uma fusão, que no caso aqui a gente costuma chamar de superposição de efeitos, tá? Será que dá para fazer isso, pessoal? O que vocês acham? Alguém se habilita? Parece não ter nenhum problema na minha cabeça. Parece mais para ter convicção ou parece meio na dúvida? Parece na dúvida, sempre na dúvida. Sempre na dúvida, né? Não é à toa que o bonequinho aí tá coçando a cabeça. Alguém garante aí? Pode dizer com convicção que pode, professor? Aliás, se tiver mais um corajoso, em vez de falar pode, não, professor, você deve fazer isso, né? Nem pode. O que vocês acham? Eu estaria cometendo algum erro? Alguém respondendo no chat? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Bem, é uma pergunta interessante, né? Claro que se a gente puder somar é o ideal, né? Porque eu não preciso calcular essas duas flechas e essas duas rotações individualmente, né? Já que eu conheço elas, eu poderia literalmente somar. E de fato, pessoal, eu posso fazer isso, tá? Ó, tanto que eu já estou considerando aqui θL máximo para o caso lá de baixo, considerando a somatória algébrica, né? Como são valores negativos, eu estou literalmente fazendo a soma considerando ambos os sinais negativos, né? E a mesma coisa aqui para minha flecha máxima, tá, pessoal? Então, eu estou falando que pode, mas eu falar é uma coisa, né? A gente discutir por que pode é outra coisa, né? E aí vem aquela velha pergunta, né? Pode isso? E o nosso comentarista vai falar que pode, mas, claro, né? Antes disso, vai falar que a regra é clara. Então, por que isso pode, pessoal? Pode desde que, pessoal, isso é muito importante, ó. Pode desde que eu esteja trabalhando com o meu sistema dentro de um regime linear. E eu já estou colocando a palavra elástico, que é o caso do regime que a gente tem para nossas estruturas de uma forma geral. Então, resumindo, pode? Pode, mas só vai ser possível que você faça isso se o comportamento dos sistemas que você está somando estejam dentro de um sistema linear, ou seja, linear elástico, tá? Lembre que dentro desse sistema, pessoal, as tensões, né, lembram lá da lei de Hooke? As tensões são proporcionais às deformações. Ou seja, sempre eu vou ter uma reta, né, cujo coeficiente angular dessa reta é literalmente o modo de elasticidade. Então, sempre que eu estiver dentro dessa faixa retilínea, eu vou ter isso e eu posso utilizar com certeza, tá, pessoal? Com convicção. Na verdade, eu devo utilizar isso, que é exatamente a superposição de efeitos. Perfeito? Ficou claro aí? Alguma dúvida? Tudo certo. Tudo certo? Então, ó, é linear elástico, pessoal? Vale, né? Quando a gente fala linear, a gente lembra lá do segundo grau, né, da regra de 3, que nada mais é do que uma relação linear, né, que você tem entre grandezas, que podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Aquilo é uma relação linear. Não é à toa que eu consigo fazer aquele x
aquela multiplicação em x, tá? Isso daqui, fazendo uma analogia com a lei de Hooke, seria algo similar, claro que respeitando as questões mecânicas que a gente tem associada ao comportamento linear elástico, perfeito? Então pode, tá? Desde que eu tenha esse tipo de sistema. E fazendo uma definição geral que você encontra em vários livros, né, a gente pode dizer que quando uma viga está submetida a várias forças concentradas ou distribuídas, tá? Em geral, é conveniente calcular separadamente a inclinação, que é a rotação, né, e a deflexão, que é a flecha, ou deslocamento vertical, provocadas por cada uma das forças. A inclinação e a deflexão provocada pelas forças combinadas são, então, obtidas aplicando-se o princípio da superposição. Ou seja, somando-se os valores da inclinação ou deflexão correspondentes às várias forças, tá, pessoal? Então, esse texto é claro, tá? E eu uso até aqui a imagem para mostrar novamente isso, ó. Um caso de uma viga biapoiada com carregamento distribuída e carga concentrada exatamente no meio do vão, né, que é na metade do seu comprimento, né, eu poderia analisar dessa forma sem problema nenhum em regime linear elástico, tá? E lógico, se eu quiser calcular a flecha ou a rotação, que serão máximas no meio do vão, desculpa, que só a flecha é máxima no meio do vão, as rotações serão máximas nos apoios, tá? Eu poderia novamente aqui aplicar, que é calcular individualmente a flecha devido à carga P, e depois somar com a que eu calculei individualmente, novamente, em relação ao carregamento distribuído, tá? Então é bem simples a questão do princípio de superposição de efeitos, tá? Bem simples mesmo. Aqui é um exemplo que é exatamente o que nós iremos resolver nessa aula, tá? Onde a gente tem aí já uma viga biapoiada, temos no ponto D uma carga concentrada com valor de 150 kN, e temos também, ao longo do seu comprimento, uma carga uniformemente distribuída de 20 kN por metro, tá? E vocês concordam que, se eu aplicar o método da superposição de efeitos, né, eu poderia dizer, né, que, para obter o deslocamento no ponto B, eu poderia adotar essa separação. Vocês concordam? Ó? Que é calcular, novamente, a flecha devido somente à carga P, e depois somar com a flecha lá no ponto D, tá, pessoal? Eu preciso somar sempre considerando a mesma posição. Não adianta nada eu somar com a do ponto A, que inclusive é zero, né, com relação à flecha. Mas eu preciso, no mesmo ponto, eu poderia aplicar, sem dúvidas, o princípio da superposição de efeito. E isso facilita muito, porque, ó, se a gente lembrar, pessoal, esse tipo de sistema estrutural, eu já até sei, né, lá das aulas anteriores, que eu poderia utilizar essa equação geral para chegar nessa flecha, tá? Que quando eu substituo os valores que estão na questão, que é o x igual a 2, o L igual a 8, o Q igual a 20 kN por metro, e considerando um módulo, uma rigidez à flexão de 100 meganewton ponto metro quadrado, eu poderia chegar, ó, no valor de menos 7,6, menos porque está para baixo, menos 7,6 milímetros, tá, pessoal? Perfeito? Já uso aquela equação que eu já guardei, ó, aplico os valores, substituo na mesma, né, e vou chegar aqui. E para fechar, né, o que foi pedido aqui no ponto B, no ponto D, desculpa, né, eu teria que também fazer a mesma coisa aqui, ó, para o meu sistema com carga concentrada, né. Só que aí tem um problema, né, pessoal, a gente ainda não fez uma resolução que eu tenha essa característica, né, que é a minha viga biapoiada com uma carga concentrada, independente da posição que ela esteja, né, ao longo do comprimento da minha viga. E é exatamente isso que a gente vai precisar fazer, tá? Para poder resolver de forma efetiva essa primeira questão, utilizando o método da superposição de efeitos, tá? Então eu já volto com ela aqui, ó, pessoal. Se eu não estiver enganado, inclusive foi a questão que ficou em aberto, né? Considerando as aulas anteriores, né? Eu tenho um carregamento P concentrado, ele está a uma distância A do ponto A, né? Do ponto de apoio do lado esquerdo, e a uma distância B do ponto do lado direito, né? Porque eu vou resolver de forma literal.
porque eu consigo desenvolver uma equação que vai conseguir calcular tanto deslocamento como rotações, independente da posição da carga P, né? Eu poderia, por exemplo, considerar a mesma no meio e calcular somente para essa condição. Só que quando eu tiver a carga mais à direita ou mais à esquerda, eu teria que resolver novamente esse sistema. Então, a ideia aqui é calcular de uma forma mais global, de uma forma muito mais genérica, que permita que eu chegue às equações que eu poderia aplicar, volto a falar, para qualquer posição de P ao longo do comprimento da minha viga. Perfeito? Alguma dúvida aí, pessoal? Tranquilo. Tudo certo. Perfeito. Então vamos seguir aqui, tá? E aí uma pergunta-chave, ó, que eu acho que vocês já conseguem resolver. A gente viu, né, nos exemplos anteriores, que a gente conseguia obter apenas uma equação, né, uma função m de x, porque em ambos os carregamentos anteriores eu tinha uma distribuição que era regida por uma única lei de formação, né? Vocês lembram isso? Valeu tanto para o carregamento lá na extremidade, valeu também para o carregamento uniformemente distribuído, como também para aquele carregamento triangular. E aí eu pergunto, nesse caso aqui, eu conseguiria chegar nos valores corretos adotando apenas uma função momento, ou eu teria que fazer algum tipo de análise particular? O que vocês acham? Alguém se habilita? Eu acho que tem que ter essa análise aí. Porque vai ter dois momentos diferentes, né? Vai Opa! ser funções. Tem que ter análise, mas alguém falou aí, só que saiu bem pequeno, bem baixo o áudio. Alguém falou? É porque vai ter dois momentos diferentes, né, professor? Perfeito, né? Você concorda que no ponto P, eu posso dizer que eu tenho uma descontinuidade dessa função momento? Sim, né? Vocês concordam? Então, justamente por ter uma descontinuidade, né, eu não posso usar uma mesma lei de formação considerando o segmento A e, ao mesmo tempo, considerando o segmento B. Então, nesse caso, pessoal, eu vou precisar fazer isso aqui, ó. Tá, ó. Primeiro, analisar uma seção que eu estou chamando de S1, que está localizada dentro do segmento A, tá? Ou seja, antes da carga P. E nessa seção eu vou considerar novamente o meu sistema, a origem dele lá no ponto A, tá? Perfeito? E essa equação de momento vai servir apenas do ponto A até a posição do ponto A que eu chamo A maiúsculo, tá? Que você tem aqui no apoio. Até a posição lá que eu tenho a minha carga P, certo? E também, pessoal, eu vou precisar analisar uma outra seção, que eu estou chamando de S2, né? Que está localizada dentro da região que eu tenho ali a variável B, né? Que seria após a minha carga P. Então, lógico que eu vou precisar fazer isso aqui, ó. Analisar esse esquema aqui, considerando o meu DCL, que é o diagrama de corpo livre, tá? Certo? E também vou precisar analisar esse sistema aqui. Lembrando que o ideal, pessoal, para você não ter problema, é considerar sempre a mesma origem, tá? Para não confundir na hora de calcular, principalmente as constantes, já que as condições de contorno podem modificar essa questão devido ao equilíbrio, que é alterado quando você muda a origem, tá? Então, sempre utilize a mesma origem. E nesse caso aqui, você já sabe o que eu tenho que fazer, né? Quando eu faço essa quebra da estrutura, se toda a estrutura está em equilíbrio, né? Eu posso também dizer que qualquer segmento da mesma estará em equilíbrio. E no caso aqui da seção 1, pessoal, já levando em consideração que, se eu quiser calcular reações de apoio, pessoal, quando eu tenho esse sistema estrutural, quais seriam os valores da mesma? Quem lembra aí? É até um esquema manjado, né? Para não esquecer, você tem até uma regrinha manjada para calcular essas reações de apoio. Quem lembra os valores das mesmas aí? Deixa eu ver aqui no chat, que vocês às vezes escrevem, né? E aí eu perco também. Por isso que eu estou até com o celular aqui conectado. Alguém lembra aí quais são os valores dessas reações? Sem usar as equações de equilíbrio meio que manjado. Tem um esqueminha aqui, tá? Alguém lembra desse esquema? Não, professor. Esqueci. Eu acho que a gente não sabe esse esquema aí, não. Eu acho que é que o senhor falou na aula gravada. Tem a ver um pouquinho com aquela aula, mas aqui é um esquema direto, tá?
que é decoreba mesmo para você nunca errar, para não perder tempo calculando as equações de equilíbrio. Você teria que usar somatória de momentos e somatória de forças verticais, tá? Eu vou falar então, tá? E depois não fale para os seus professores futuros que eu ensinei esse macete. Estou brincando, tá? Isso daí já é meio manjado. Toda vez que você tiver uma carga concentrada, pessoal, e essa carga tiver uma distância em relação ao ponto A, que eu chamei de A, literalmente, só que minúsculo, e uma outra distância em relação ao ponto B, que eu chamei de B minúsculo, a reação no ponto A, pessoal, vai ser sempre assim, ó, é o valor da carga que vai multiplicar a distância que está do outro lado, ó, em vez de ser A, vai ser B, e você vai dividir pelo comprimento total da sua viga, que em termos gerais é L. E claro, lá no ponto B você faz o contrário, vai ser P, em vez de ser B você vai multiplicar por A, né, e vai dividir por L, tá? Isso vai valer para qualquer posição de P ao longo de L, porque o valor de A vai modificar e, claro, também vai ser alterado o valor de B. Então isso daqui é uma verdade, você sempre pode utilizar, até quando você tem a sua carga aplicada aqui no apoio, que nesse caso você não tem o valor DA, tá? Perfeito? Ficou entendido aí, Hilda? É um esqueminha mesmo, ó. PB sobre L, no caso do ponto A, e PA sobre L, no caso do ponto B. Não precisa calcular, fazer nenhuma equação de equilíbrio, isso daqui é direto, tá? São esquemas que você não pode esquecer mais. Igualzinho aquela flecha lá, menos 5, que é L a quarta sobre 384 aí. Não esqueço disso nunca mais, ou pelo menos anote aí no seu caderninho de bolso, tá bom? Entendido? Tudo certo, tudo certo. Sim, professor. Macete, tá? Isso daqui em prova de concurso ajuda, tá? Com certeza. Então, voltando para cada uma dessas sessões, para a gente obter o valor de M, né? A gente precisa conhecer essas reações, e eu já falei para vocês os valores das mesmas, tá? E aí volta para aquela condição de equilíbrio, né, pessoal? Como eu tenho uma reação aqui e essa seção tem que estar em equilíbrio, eu teria uma força cortante e um momento fletor na mesma, tá? Como no caso da integração direta eu não preciso avaliar a função constante, ela existe, mas eu vou desconsiderar a mesma, tá? Até por isso essa seta está sumindo, e vou avaliar apenas o equilíbrio, considerando o momento que vai surgir ali para equilibrar todas essas forças que eu tenho aí. E nesse caso é fácil, né, pessoal? Eu só tenho uma força, que é VA, o valor dela é PB sobre L, e o momento que eu vou ter lá é exatamente PBX dividido por L, tá? Como eu costumo considerar o sentido horário como positivo, né, pessoal? Nesse caso aqui, eu teria essa reação aqui negativa. Eu até esqueci de colocar aqui o sinal, tá? Depois eu corrijo, perfeito? Eu esqueci de colocar o sinalzinho menos aqui, agora que eu percebi na hora de fazer esse esquema, tá bom? Tudo bem. Seção 1, tá? E com relação à seção 2, na verdade nem estaria errado desde que eu altere a convenção, ainda tem isso, tá? Já vou verificar se realmente eu não possa ocasionalmente ter feito isso, tá? Então, novamente aqui, olhando a seção 2, né, pessoal, ó, tirei o cortante porque ele existe, mas não me interessa, ó, e aí eu vou ter novamente o equilíbrio. Então, tá certa a conversão. Eu já vi por aqui, eu estou considerando realmente que ele vai reagir nesse sentido. Então, eu teria, ó, nessa seção S2, um momento devido à carga VA, que a gente já conhece aqui, ó, PB vezes X dividido por L, tá? Só que agora eu vou ter também um momento, ó, no sentido anti-horário, tá, pessoal? Considerando essa carga P aqui. Então, tudo que girar no horário, ó, ele vai ser positivo. Por isso que isso aqui não está errado não, tá? Então, eu volto, tá certinho, é PBX sobre L positivo, tá? Tá correto. E aqui também vai ser positivo, porém essa carga P aqui, ó, ela vai girar assim, ó, sentido anti-horário. E o momento dela vai ser o quê, pessoal? O valor da carga multiplicado pela distância perpendicular que eu tenho dela até a minha seção S2, que é o quê, ó? Se isso daqui é A, isso daqui é X, tá, pessoal? X menos A, eu vou ter esse pedacinho aqui. Então, por isso que eu estou fazendo menos P, abre parênteses, X menos A, tá, pessoal? Tá claro aí a questão do momento? Em ambos os casos? Sim. Equilíbrio, tá? Tudo ok. Sim, tudo certo. Perfeito. Eu estou indo devagar porque eu ainda não escutei o feedback de vocês com relação às aulas. Mas, na próxima, se a gente sentir mais confiança, a gente faz de uma forma um pouquinho mais rápida, tá? A ideia é que a gente aproveite as aulas síncronas
para tentar fazer bem tranquilo, sem pressa, não temos nenhuma pressão com relação ao horário, pelo menos hoje. Então vamos, ó, momento, já calculamos, né, pessoal? E agora a gente vai fazer o quê? Ó? Vai utilizar para ambas as seções a equação da linha elástica. Percebo que eu vou ter um momento considerando a esquerda da minha seção e a direita, conforme a gente já viu, né? E utilizando essas equações e já conhecendo os momentos que eu obtive anteriormente, né? Eu posso calcular a minha rotação através da primeira integração, né, pessoal? E fazendo isso, ou seja, jogando o valor de ms de x lá no lugar que eu tenho dentro da integral, eu teria exatamente essa função, perfeito? Só repetir, tá? Não resolvi nada ainda. A única coisa que apareceu aí de diferente foi o quê, pessoal? Foi uma constante de integração, que é um processo que ocorre naturalmente quando você faz esse tipo de operação, perfeito? E claro, né, quando eu executar essa integração, né, lembra que a integral é o inverso da derivada, então, em vez de reduzir lá no expoente, eu tenho que somar uma unidade, né? Quando eu executar essa integração, eu vou ter, em vez de x, vai ficar pbx ao quadrado, só que o 2 vai lá para baixo, né? Dividido por 2 vezes i vezes L, mais C1, que é a minha constante de integração, ok? E claro, por outro lado, pessoal, ó, e aqui eu vou fazer um negocinho diferente, tá? Para facilitar, isso facilita muito a questão da resolução, porque se você não faz essa substituição, ó, não sei se vocês já perceberam, mas aqui em cima, ó, eu estou falando que U é igual a x menos A, tá? Eu estou fazendo uma troca de variáveis para facilitar o meu processo futuro de integração e, claro, né, para simplificar os nossos futuros cálculos, tá? Então, prosseguindo aqui, ó, novamente a equação diferencial da linha elástica, só fiz questão de mostrar que a gente está trabalhando com MS2, né? Novamente eu vou fazer, pessoal, ó. Lembrando que quando eu chamo isso aqui de U, né? Se eu derivar U em relação a x, eu vou ter o valor de 1, né? A derivada de x vai ser 1 e a derivada de qualquer constante é 0. Então, du sobre dx é igual a 1. Lógico que eu posso dizer que du é igual a dx, tá? Isso daqui eu preciso substituir na hora que eu for fazer a integração agora, pelo menos a parte 2 dessa expressão, em relação a U. Ó. E percebam também, pessoal, aqui eu tinha antes, estou até voltando, x menos A. Eu já estou pegando isso aqui ó, e chamando de U, tá? Eu já estou fazendo a substituição aqui direto já na minha expressão do momento, antes de fazer a integração. Então, prosseguindo, pessoal, vou integrar para obter a rotação, certo? Estou colocando a expressão aqui, ó, e agora eu vou separar isso porque eu tenho uma integração relacionada a x e terei também uma integração relacionada à minha nova variável, que eu chamei de U. Ó. Então, vai lá. Ó. Conseguiram identificar por que eu tive que fazer duas integrações? Perfeito? Só dá uma olhadinha no chat aqui. Sim, senhor, professor. Tá tranquilo mesmo ou não? Tá tranquilo. Que bom. Afirmativo, isso aí. Então vamos prosseguir aqui. Perfeito? Então, ó, fazendo a integração, né, pessoal? Novamente a gente vai obter pbx ao quadrado sobre 2e e L, né? E lá ficou bem fácil também, justamente por causa do U, né? Eu vou ter menos pu ao quadrado e o 2 vem para baixo devido à integração EI. E claro, pessoal, sempre que eu faço a mesma, né, eu vou ter uma integração, uma constante de integração C3. Professor, você fez duas integrais e apareceu uma constante de integração. Por que isso? Alguém sabe? O que vocês acham? Diga. Uma constante continua sendo uma constante, não? Opa, era isso que eu queria escutar, né? Constante, constante, dividido por constante é constante, constante vezes constante é constante, constante vezes zero é zero, que pode ser até uma constante em alguma ocasião, tá? Então, perfeito, isso aí, tá? A gente está aqui é cálculo literalmente, né, pessoal? Mas sempre é bom relembrar isso aí, perfeito. Então, ó, já temos aqui a expressão de θS1 e θS2, ó. E aí eu posso voltar, né? Ah, não quero mais utilizar esse U, não gostei dessa variável. Então pego ele aqui, ó. Eu sei que ele é x menos A e substituo direto aqui, onde eu tenho U, ó. Facilitou a questão da integração, né? Porque eu fiz e voltei para a expressão que era anteriormente. Ok? Então, rotações
estão calculadas, só que eu não posso dizer que eu consigo obter de forma plena os valores da rotação, tanto para o trecho 1, referente à seção 1, como ao trecho referente à seção 2, porque eu preciso de quê, pessoal? Obter as constantes de integração, tá? Mas antes disso, vamos fazer a mesma análise, pessoal, em relação ao quê, ó? Ao meu deslocamento vertical. Lembrando que, para fins de organização, eu vou chamar essa primeira equação aqui de 1, tá? E aquela outra lá eu vou chamar de 2. Para a gente não se perder aí quando a gente for juntar os bois. Então, eu peguei a mesma expressão, que é 1 e 2, ó, e para calcular a expressão da flecha, da deflexão ou do deslocamento vertical, novamente eu faço uma integração, tá, pessoal? Vou passar um pouquinho mais rápido, ó. Fiz a mesma, vai aparecer uma outra constante de integração, é claro, né? E quando executo essa integração, eu vou ter ys1 igual a pbx ao cubo, tudo isso dividido por 6z vezes i vezes l, mais c1x mais c2. E fazendo em paralelo lá para a minha seção 2, ó, mesmo procedimento, novamente eu vou chamar u igual a x menos a, jogo aqui no lugar de x menos a, ó, mesmo procedimento, tá? E faço novamente a integração fazendo essa divisão. E ao fazer a mesma, ó, vou obter pbx ao cubo sobre 6 vezes e vezes i vezes l, né? Menos p, u elevado ao cubo dividido por 6 é i, c3x mais c4. E aí eu volto novamente a dizer que o meu u, ó, ele pode ser igual, e é, na verdade, a x menos a elevado ao cubo, tá? Ok, pessoal? Ó, isso aqui eu vou chamar de 3, isso daqui eu vou chamar, é claro, de 4. Estamos juntos? Tá tranquilo, né? Sim. Perfeito. Então, ó, já temos condições de ter as expressões para qualquer um dos segmentos, considerando antes ou depois da carga, tanto as expressões para rotação como para deslocamento. E o que eu tenho que fazer agora, pessoal, que vocês já conhecem o roteiro, né? É obter as constantes de integração. E para obter as mesmas, o que eu preciso fazer? Aliás, o que eu preciso avaliar, pessoal? A tabela lá. Tabela que ela fala o quê? Sobre as condições de Contorno. contorno, né? Ou as questões relacionadas aos vínculos. Perfeito. Ó. E essa viga é bem simples, né? Quantas condições de contornos, claro, eu tenho aqui nessa viga? Condições diretas, que você olha ela e já automaticamente visualiza as mesmas. Vocês concordam que aqui, ó, já vou colocar aqui uma seçãozinha, que lá no meu ponto A, quando x for igual a 0, ys1 vai ser igual a 0, perfeito? E claro, lá no ponto B, quando x for igual a L, eu vou ter ys2 igual a 0, concordo? Sim ou não? Sim. Mas é isso aí mesmo, tá? A gente não tem uma mola aí, você tem em ambos os casos a restrição do deslocamento vertical, né? Só que, professor, eu tenho 4 constantes de integração e eu só tenho, por enquanto, 2 condições de contorno. O que eu tenho que fazer agora, pessoal, para ter mais 2 equações que tornem o meu sistema determinado, ou seja, que me dê a possibilidade de obter de forma plena aquelas 4 constantes de integração. Já estou até representando aqui a deformada prevista para a minha viga para facilitar as respostas de vocês. Opa, saiu um spoiler aqui. O que eu tenho que fazer aí, pessoal? Eu conheço onde a minha rotação é nula? Eu conheço onde o meu deslocamento vertical é máximo? Sim ou não? Sim. Tem certeza? Vai ser embaixo da carga? O que tu acha? Vai ser onde a primeira integral lá foi igual a 0. Que seria a rotação. Seria a rotação, perfeito? Eu não entendi essa parte. Vamos lá, ó. Essas 2 condições de contorno estão claras, né? Certo? Perfeito, né? Só que eu tenho 4 constantes de integração, C1, C2, C3 e C4. Para mim poder calcular as 4, eu preciso de 4 condições para que cada equação me dê a possibilidade de calcular uma individualmente, tá? E eu só tenho 2 aqui. Existem várias possibilidades de você fazer isso, mas o mais natural é que você utilize, além dessas 2, o que a gente chama de mais 2 equações de compatibilidade, tá?
E quais equações são essas? São exatamente essas daqui, ó, que eu dei um spoiler levemente quando eu coloquei elas aparecendo aqui no slide. Que eu posso dizer de forma firme, pessoal, que lá embaixo da minha carga P, independente da equação que eu use, se é do lado direito ou esquerdo da mesma, as rotações serão iguais e, claro, né, pessoal, as flechas, né, os deslocamentos verticais também serão iguais, tá? Certo? Então, essas 4 expressões aí, elas serão utilizadas para a gente obter aqueles valores das constantes de integração, tá? Certo? E a gente vai utilizar, depois que obter essas constantes, aí sim, como foi falado por um acadêmico, né, a gente vai utilizar o conceito de derivada, né, já que eu vou ter automaticamente, quando a rotação for nula, a minha reta tangente à minha deformada. Mas a gente vai tratar isso um pouquinho mais na frente. O que eu quero que vocês entendam é que, para calcular aquelas constantes, eu preciso de 4 equações. E as 4 equações estão aí, agora foram devidamente apresentadas para vocês. Dúvidas? Não. Ok? Perfeito. Então vamos seguir aqui. Só dar uma olhadinha aqui no chat, né? Afirmativo. Deixa eu só desligar aqui meu WhatsApp, senão ele vai ficar perturbando. Fechei aqui, pronto. Então vamos seguir, né, pessoal? E aí vamos começar a utilizar aqui as nossas equações, né? Isso daqui a gente vai discutir, tá? Que foi exatamente o que o colega falou, né? As questões de rotações e deslocamentos máximos, mas já peço que vocês considerem que a gente precisa encontrar esses valores. Só não faremos agora ainda. Vamos obter, primeiramente, as equações plenas, tá? Então vamos utilizar as equações de contorno e as equações de compatibilidade que estão aí na nossa frente. E está tudo certinho, 4 constantes, 4 equações, dá para fazer de forma simples. A primeira que eu vou utilizar, pessoal, é essa daqui, que de certa forma ela facilita muito. Por quê? Quando x for igual a 0, y(S1) é igual a 0, né? Aí eu pego lá a minha equação, pessoal, certo? Que é a equação número 3, que a gente apresentou anteriormente, e na mesma eu vou colocar, onde eu tiver y(S1), vou colocar o valor 0, né? Onde tiver x, eu vou colocar o valor 0, né? E eu posso concluir, lógico, que C2 vai ser igual a 0, certo? Então, já gastei minha primeira equação, já obtive uma constante, então continua estando legal, já que eu tenho 3 para obter e continuo tendo agora 3 equações. Então, essa já foi. Nessa daqui, pessoal, eu vou preferir utilizar essa porque eu quero achar, de alguma forma, primeiramente, antes de utilizar a equação onde x igual a L e y(S2) igual a L, uma relação entre constantes de integração, tá? Então, eu vou utilizar essa equação de compatibilidade, onde θS1 é igual a θS2, tá? Então, eu pego lá a minha equação 1, ó, e igualo a minha equação 2, tá? Ó, já assumi com θ aqui, estou igualando, vou colocar um pouquinho aqui para o lado para ficar mais fácil de visualizar, ó, e aí eu vou fazer isso, tá, pessoal? O valor de C2 eu já conheço, mas ele não entra aqui, não vai ajudar muito, né? Mas eu sei que esse ponto aí, onde eu tenho rotações iguais, o x é igual a A, tá? E quando eu pego o valor de x e substituo nessa equação aqui de baixo por A, ó, percebo que eu estou fazendo essa substituição instantânea, né? Esse termo daqui ele fica igual a 0, já que A menos A é 0, qualquer coisa elevada ao quadrado é 0 e assim por diante. E esses dois termos aqui são iguais. E como um está do outro lado da igualdade, eu já poderia literalmente cortá-los. E nesse caso aqui só sobra, né, pessoal? Felizmente, né, fica claro, né, de dizer que C1 é igual a C3. Ou seja, achei C3, achei literalmente C1, tá bom? E a próxima equação que nós iremos utilizar é essa aqui, ó. Que lá nesse ponto A, quando x for igual a A, eu vou ter o meu deslocamento vertical igual, independente da equação que eu for utilizar. Como aqui não tem mais espaço, né, pessoal, a gente vai passar para o próximo slide. Aí aqui eu já estou repetindo tudo aquilo que eu mostrei, ó. Já estou dizendo aqui que, através dessa condição de contorno, eu cheguei no valor de C2 igual a 0, e utilizando essa equação de compatibilidade, eu já obtive a relação que C1 é igual a C3. Então, vamos utilizar essa daqui. Então, vamos lá, mesmo caminho, tá?
Peguei a equação, igualei, tá, pessoal? Certo? Que é a equação 3 e 4. Vou colocar x igual a A, estou substituindo A onde eu tiver x. Esse daqui é zero, né? Isso daqui também é zero, já que eu vi que C2 igual a zero. Aqui são iguais, como está do outro lado da igualdade eu posso cortar, né, pessoal? E aí isso daqui também eu posso cortar, porque C1 é igual a C3, sobrou somente que 0 é igual a C4, ou melhor, C4 é igual a zero. Perfeito? Entendido? Tá ficando bom, né? Já gastamos 3 equações. Sim, senhor, tá muito bacana. Já obtivemos, entre aspas, 3 constantes, já que C1 é igual a C3, né? Sobrou só uma, e é essa que a gente vai utilizar agora, ó. Apaguei aquilo lá, ó. Já coloquei aqui que C4 é igual a zero, quando eu utilizei essa equação de compatibilidade. Repeti a equação YS2, lembrando que como eu estou à direita de P, ou seja, dentro desse intervalo B, eu preciso utilizar a equação YS2, tá? Eu não posso utilizar YS1, porque ele é válido até a carga P. E pego a equação, ó, certo? Vou substituir onde eu tiver X o valor de L, certo? Isso daqui eu sei que é igual a zero. YS2 também será igual a zero, né, pessoal? Já estou jogando C3 vezes L lá para o outro lado negativo. Estou simplificando aqui, L ao cubo dividido por L vai dar L ao quadrado lá no numerador, né? E quando eu coloco L menos A igual a B, né? Que é exatamente isso aqui, ó, L é tudo isso. Quando eu subtraio de A, vai sobrar somente B. Quando eu faço essa substituição, ó, eu posso fazer isso aqui, certo? Se eu colocar em evidência essa primeira parte aí, ou seja, PB dividido por 6EI, eu vou chegar nessa nova composição aqui. E claro, quando eu passar esse menos L dividindo, né, para o lado direito da minha equação, ó, a gente vai chegar aqui no valor de C3, que no caso é menos P, tudo isso dividido por 6E e L, multiplicado, abre parênteses, L ao quadrado menos B ao quadrado. Se eu achei C3, claro que eu posso dizer, pessoal, que também eu achei C1, já que ambos são iguais. E agora ficou mais fácil porque eu já conheço as equações, já conheço as constantes de integração, né, pessoal? O próximo passo é literalmente obter essas expressões de forma plena, tá? E aí eu estou fazendo primeiramente para as rotações, considerando ambos os lados. Ó, peguei e onde eu tinha C1, que é igual a C3, eu substituí o valor da mesma, tá? E quando eu fiz a mesma coisa aqui, considerando θ S2, eu obtenho a equação que está aí embaixo, tá? Certo, pessoal? Inclusive, eu estou renumerando as mesmas, tá? Ó, percebo que eu chamei essa equação aqui de 5, tá? Onde eu não tenho mais constante, já está tudo bonitinho para ser utilizado. E a outra aqui do lado direito, eu estou chamando de 6. Tudo certo? É o momento de olhar o chat. A Alessandra falou que sim, né? E claro, pessoal, fizemos para rotação, faremos a mesma coisa para o deslocamento vertical, né? Peguei novamente aquela... Diga. Desculpe, professor, só consegui entrar agora, que eu não tenho internet, eu vim buscar o Wi-Fi em outro lugar. Você pegou a aula a partir de que ponto? Só para me localizar. Olha, às 18h48 eu entrei, tá? Literalmente entrei agora. Eu só esclarecendo eu só quero tirar uma dúvida mesmo, professor, porque depois eu vou ter que reassistir a aula. Nesse exemplo que o senhor mostrou aí, de uma viga biapoiada, onde a carga ela não está no meio, né? Ela está um pouco mais... Ela está mais deslocada para o lado direito. A gente vai ter, então, duas rotações diferentes, né? E 2 deslocamentos diferentes, é isso? Mais ou menos isso. O que a gente pode falar de uma forma um pouquinho mais didática, que é, como a gente tem uma carga P, e ela pode estar localizada ao longo de qualquer posição ao longo de L, né? Dependendo de A e B, é claro, né? Onde ela estiver atuando, eu vou ter o que eu chamo de descontinuidade. E claro, que quando eu tenho descontinuidade, eu preciso analisar separadamente o que eu tenho antes dessa carga e depois da mesma. Ou seja, eu vou ter uma função momento antes da mesma e vou ter uma função momento depois da mesma. E claro, quando eu estiver aplicando e calculando em cima da carga,
ambas as expressões têm que me dar o mesmo valor para rotação e o mesmo valor para deslocamento vertical, perfeito? É como se eu calculasse o limite, né? Porque os limites Isso. laterais ficam iguais, tá? Professor, partindo desse mesmo pressuposto aí, se o número de cargas for maior, né? Então eu tiver uma P aí mais para a direita e outra P novamente mais um pouquinho para a direita, isso pode também mudar a quantidade de rotações, né? E entendeu, né? Diferentes trechos vai ter. Se tu tiver aí, digamos, 20 carregamentos P's aí, de uma forma que não seja assim uma lei de formação, você tem uma distância diferente entre eles. Isso. Sim. Intensidade diferente, né? Você teria que aplicar a priori, né, a integração para cada uma dessas seções. Só que a gente hoje está tratando do método da superposição de efeitos. Então, o que ele diz? Eu posso calcular separadamente para cada carga P, digamos que sejam 20. Eu calculo o deslocamento vertical para cada carga P e depois eu somo, tá? Considerando o mesmo ponto de aplicação que eu estaria analisando, tá? Então isso é legal, porque a superposição de efeito, ela vai evitar que você faça a mesma operação 20 vezes. E a gente vai até mostrar isso, que eu acho que você não viu a definição do exemplo que a gente iniciou lá na frente, mas perfeito. Vai valer, tá? Mas eu quero encontrar o valor da flecha e da rotação independente da posição de P. Eu só preciso que P fique dentro da viga, tá? Por isso que eu estou fazendo todo esse desenvolvimento literal, perfeito? Entendi, professor. Muito obrigado. Tranquilo. Então, até aqui, tranquilo, pessoal? Ó, estávamos aqui no deslocamento vertical, tá? Certinho? Sim, professor. Ótimo, tá? Então, a gente vai continuar a resolução. Ó, como eu já tenho as equações prontas, pessoal, basicamente, para me obter o deslocamento vertical e a rotação, eu teria que substituir valores, né? Que são aqueles valores que eu atribuí, ó, voltando rapidamente. Não sei se nem tem um rápido, ó. Acho que eu até desisti de fazer isso, mas já estou no meio do caminho, né? Já falta 2 telas, tá? A próxima vez eu não cometo mais esse equívoco de voltar na mão. Era melhor ter dado um ESC e voltado, né? Eu vou agora aplicar esses valores aqui, ó. Lembrando que a gente está resolvendo essa questão. Como a gente já conhecia a função de flecha, independente da posição de para qualquer posição de x, a gente já aplicou a mesma e obteve aqui no ponto D o valor de menos 7,6, só que a gente não conhecia a lei de formação aqui para o caso da carga concentrada, por isso que a gente desenvolveu tudo aquilo. Então agora eu já conheço e vou aplicar mesmo aqui, utilizando esses valores, tá, numéricos, para somar com o valor daqui e obter lá no ponto B, e depois a gente compara com a F2, tá? Então, para facilitar aqui, eu vou dar um ESC. Provavelmente vai parar de compartilhar a tela. Mas a gente volta. Pronto. Confirme aí se vocês estão vendo. Por enquanto não, né? Voltou, né? Sim. Então vamos lá, tá? Eu acho que nem precisava ter feito isso porque a gente vai para o MathCAD agora, tá? Na verdade, nem era para ter feito isso, mas vamos lá agora para o MathCAD Prime. Então deixa eu parar a apresentação, só que agora eu vou compartilhar a tela inteira. Vamos esperar aparecer, né? Apareceu. Vou aqui abrir a janela do MathCAD. Vocês querem que aumente o zoom ou tá legal? Se quiser, aumenta um pouquinho aqui, ó. Tá bom? Sim, sim. Tá, ó. Então, o mesmo exemplo, tá, pessoal? Ó, mesmo exemplo. Essas equações são aquelas que nós encontramos, né? Isso daqui eu vou falar daqui a pouco, tá? Porque aqui eu já estou determinando a posição do deslocamento vertical máximo. Vamos pular isso por enquanto, tá? Para a gente discutir um pouquinho mais na frente. Só que aqui eu preciso, né, para resolver a minha questão, né, obter o deslocamento, né, lá naquele ponto D, né, que estaria a 2 metros do ponto A, considerando a questão que a gente quer resolver, que é essa aqui, né? Só voltando. A gente quer resolver isso aqui, né, pessoal? Ó. Não voltou, peraí. Pronto, agora ficou, né? A gente quer calcular aqui no ponto D, então a gente vai substituir o valor de A, que nesse caso vai ser 2, né, pessoal? 2 metros, tá?
para poder obter nesse ponto B, D, a flecha, que foi o que pedido, na verdade, só a flecha. Nem foi solicitada a rotação. Então vamos lá. Ó. Repetir as equações, tá? Isso aqui a gente vai pular, depois eu volto para falar, e aqui eu estou atribuindo ó, os valores numéricos. Como no enunciado, pessoal, eu tenho que voltar aqui novamente, ó, ele está me dizendo que E vezes I é igual a 100 megapascal vezes metro quadrado, né? Ele não me deu o valor separado de E e de I, eu só tenho que garantir que o produto dá isso. Aqui no MathCAD eu fiz uma artimanha, tá? Eu atribuí um valor grande aqui para E, atribuí um valor aqui para I, tá? Já compatibilizando as unidades para obter E vezes I igual a 100 mn vezes metro quadrado, tá? Nesse caso aqui, o E, pessoal, só para vocês terem uma ideia, ele está sendo igual em megapascal, se eu não me engano, a 10.000 megapascal. Ó. Tá, ó, 10 elevado à quarta é 10.000, tá? Então seria isso. Ah, esse é o valor? Não sei. Eu só sei que esse vezes esse tem que dar 100 meganewton vezes metro quadrado, tá? Mas eu fiz uma artimanha aqui e vai funcionar. Perfeito? O Q é 20 kN por metro, né? O A vai ser igual a 2, né? Lembro aqui da questão, ó. Perfeito? O L é igual a 8, né? B é igual a L menos A, é claro, né? A carga concentrada é 150 kN. E X, claro, vai ser igual a A, né? Então, pegando aquelas expressões lá, ó, e calculando os deslocamentos verticais e as rotações, por mais que isso nem foi solicitado na questão, a gente obtém, ó, pessoal, lá no ponto A, o valor de menos 9 milímetros, tá? Certo? E claro, né, no ponto A, embaixo da carga, tanto faz eu utilizar a equação YS1 como YS2, tem que dar o mesmo valor, né? Já que eu estou literalmente lá no meu ponto de descontinuidade, senão estaria errado. Então, bateu, ó, já tem o valor do mesmo, pego esse valor e volto aqui, ó, para a minha expressão. Coloquei aqui a equação, nesse caso eu optei utilizar YS1, tá? Substituí os valores e a gente viu que deu menos 9 milímetros. Isso somando a parcela devida à carga concentrada com a parcela devida ao carregamento distribuído, parcela de flecha, tá? Lá no ponto D, eu vou obter menos 16,6 milímetros, tá, pessoal? Perfeito? Deu até uma interferência agora. Entendido? Salve, Felipe. Beleza. Como é que eu sei que isso está certo, pessoal? F2. O F2, ele felizmente ajuda bastante, né? Eu não sei como é que está a questão da F2, tá, pessoal? Eu já até modelei a questão no mesmo, tá? Mas depois, se quiser, eu faço do zero aqui. Depois que eu conversar com vocês, a gente vai ter uma ideia geral de como é que vocês estão com relação ao F2. Ó. É a mesma questão, tá, pessoal? Se eu quiser cotar aqui, ó, só tem que desabilitar aqui. Se eu cotar daqui até esse ponto onde eu tenho a carga concentrada, ó, é 2 metros. Vocês querem que aumente ou tá bom? Tá bom, professor. Tá, ó, 2 metros e claro, né, daqui para lá, ó, tem que ter 6 metros, tá, para chegar nos 8 lá, ó. Apliquei aqui, ó, 150 kN, tá? Apliquei o carregamento distribuído de 20 kN por metro. As propriedades já estão aqui, ó. Para mim chegar naquele momento de inércia, pessoal, eu tive que meio que ficar verificando, ó, os valores que eu teria de D e de B, tá? D é a altura da seção, já que a seção não foi informada, né? E B é a largura da mesma. Então, eu fui jogando os valores aqui, até chegar próximo aqui de 1, que multiplica 10, elevado a 10 milímetro a quarta, tá? Que seria equivalente ao que eu lancei lá no MathCAD. E eu vi que, considerando 900 milímetros e 165 milímetros de base, eu chegaria próximo de 1, tá? Então, eu adotei esses valores aqui, porque, infelizmente, no F2 tu não consegue entrar direto com a rigidez da flexão, ou seja, com E vezes o I, tá bom? A gente tem que fazer um pouco de manipulação para não mascarar a questão. Então, eu já coloquei tudo aqui, as condições de contorno, tá? E aí eu vou pedir para ele plotar a flecha. Já plotou, ó, percebo que realmente ela vai ocorrer aqui, ó. Nesse caso aqui, depois de P, tá? A gente já vai discutir isso, perfeito? Ó, vai ocorrer mais ou menos para cá, mas me interessa obter aqui no ponto D, que seria aqui, ó. Então, eu estou clicando, vou lá em cima, ó, DY é menos 1,658
vezes 10, tá? E elevado a 1 é 10. Então, se eu multiplicar por 10, fica menos 16,58. Se eu arredondar para uma casa decimal, menos 16, esse 8 faz o 5 virar 6. Então, menos 16,6 milímetros. Que bate, né, pessoal? Voltando aqui a falar da questão, bate com o que nós obtivemos aqui utilizando o método da superposição de efeitos. Tá? Ó, perceba aqui embaixo, ó, que é exatamente isso. Tá? Professor, o F2 então utilizou o método da superposição de efeitos? O que é que vocês acham? Não sei, professor. Não, já antecipo que não, tá? Vocês já fizeram teoria das estruturas 2? Não, né? Não. Não. O F2 ele usa uma outra metodologia que te dá o mesmo resultado, tá? Que é o chamado método dos deslocamentos. Em alguns casos ele utiliza o método das forças, tá? Que são métodos de energia, baseados em alguns princípios de equilíbrio, que são geralmente utilizados pelos programas, tá? Que trabalham com essas questões, principalmente de estruturas bidimensionais ou unidimensionais, tá? Professor? Diga. É por isso que na F2 a gente tem que definir a área da seção e o material Sim. também, é? Senão ele não faz, porque ele não está trabalhando literalmente, ele está calculando numericamente, utilizando o método das forças e o método dos deslocamentos, tá? Mais na frente Entendi. a gente vai falar um pouquinho sobre matriz de rigidez, matriz de flexibilidade, tem a ver com tudo isso. Por que o F2 não usa a integração direta ou o método da superposição de efeitos? Porque considerando implementação computacional, e esses programas eles têm uma linguagem de programação, o F2 eu conheço bem porque um dos professores, na verdade o principal professor desenvolvedor do programa foi meu professor lá na PUC, né, que é o Luiz Fernando Marta. Inclusive eu conheço alguns alunos que trabalharam com o desenvolvimento desse programa. Então ele trabalha literalmente com método de deslocamentos e método das forças, tá? E para implementar esse método é muito mais fácil e simples do que você implementar, por exemplo, o método da integração direta ou até o método da superposição de efeitos, considerando que você obteve os valores utilizando o método da integração direta, tá? E mais na frente vocês vão entender melhor o que significa isso, tá bom? Não é em mecânica dos sólidos. Isso você estuda em teoria das estruturas, tá? Perfeito? Então, ó, resolvemos, né, pessoal? Depois de 1 hora, né? Claro que a gente fez bem devagar, mas a gente chegou na nossa resolução. E a pergunta-chave é a seguinte, pessoal. Todo mundo conseguiu entender como eu posso utilizar o princípio da superposição e, principalmente, quando eu posso utilizar o mesmo, tá? Eu espero que todo mundo tenha entendido essa contextualização. Perfeito? Aquela olhadinha no chat. Falei alguma coisa engraçada? Parece regra de 3? Tem uma relação, tá? Mas não é tão regra de 3, mas é linear. Fala linear que é mais bonito. Você vai convencer seu cliente. Quanto mais técnico você falar, melhor. Perfeito, né? Então vamos voltar aqui para a apresentação. Certo, pessoal? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa. Tem. Eu vou voltar aqui nessa questão de perguntas, tá? Mas eu queria, antes disso, falar sobre alguns avisos, tá? O primeiro deles, tá, pessoal? Eu acho que alguns de vocês já perceberam, né? Que eu já disponibilizei uma lista de atividades, são 10 atividades lá, no nossa sala virtual, né? Lá no Classroom, tá? Professor, eu não entrei na sala ainda, como é que eu posso entrar? Você vai lá no grupo de WhatsApp, tá? Lá na descrição do vídeo, do grupo, tá? Você vai encontrar o link para entrar lá e eu peço que vocês entrem, tá, pessoal? Porque é através dessa sala virtual que eu vou disponibilizar, por exemplo, a primeira avaliação, tá? E além disso, a gente vai disponibilizar atividades, listas, outro qualquer material complementar, né? Talvez até livros em PDF, para que vocês tenham acesso a esse material, tá bom? Então não esqueçam aí, quem não entrou ainda, né, de fazer o seu check-in, né, na nossa turma virtual. Perfeito? Um outro aviso, pessoal. Claro, né, esse não pode faltar, né, para você, quem não é inscrito, inscreva-se. Se o vídeo for de interesse e vocês gostarem, dê o like, né?
se não quiserem perder o horário certo da aula, também podem colocar lá o sininho que vocês serão notificados, tá bom? Nosso canal no YouTube também, pessoal, tem lá na descrição do grupo de WhatsApp o link para você entrar lá na playlist Mecânica dos Sólidos 3. E uma outra novidade, pessoal, terça-feira a gente teve uma prova, né, para selecionar monitores para a disciplina Mecânica dos Sólidos 3, e a boa notícia é que, a priori, a gente teria um monitor, e como sobraram vagas, né, é uma bolsa de R$ 400 durante 3 meses, sobrou vaga e a gente qualificou 2 alunos, a gente vai ter 2 monitores aí, provavelmente a partir da semana que vem, que vai ajudar vocês aí, vai me ajudar principalmente, né, já que eu estou com 3 disciplinas, além dessa eu estou com aquaviário e transporte urbano, né, vai ajudar a gente tentar fazer o curso mais efetivo e o melhor curso que seja possível, considerando o ensino remoto. Então, à medida que ficar oficial, eu vou incluir eles no grupo e vou passar algumas orientações, eles serão bem importantes aí para a gente desenvolver Mecânica dos Sólidos 3, ok? Já vou fazer a frequência. E a última, pessoal, é que, para a gente não ter confusão de link, eu criei um link fixo, tá? E esse link fixo será utilizado sempre que a gente tiver as nossas aulas síncronas, que vão ocorrer todas as quartas-feiras, tá? Inclusive, eu tenho que fazer uma alteração lá no planejamento, porque se vocês abrirem o mesmo, que está lá também o link lá na descrição do grupo, vocês verão que segunda-feira a gente teria aula síncrona, tá? E está errado, na verdade é quarta-feira. Então, depois eu vou fazer essa alteração, mas já podem considerar que segunda-feira a gente não terá aula síncrona. Até porque eu tenho aula síncrona de transporte urbano. Diga. E professor? Então, a prova que está marcada para quarta-feira vai ser na sexta? Sim, a gente vai andar uma casa, eu vou corrigir isso aí, exato. Okay. Ela vai ser disponibilizada a sexta, né? Aí vocês terão provavelmente sábado, domingo, segunda e terça para me entregar só na outra quarta-feira, tá? Certo, eu ainda vou oficializar isso aí, mas eu estava pensando aqui durante a aula, né? Eu acho que está adequado aí deixar esses 4 dias. Final de semana, né? E depois 2 dias úteis aí para vocês desenvolverem a sua prova, né? E professor, Perfeito. a gente entrega meio que escrito digitalizado no MathCAD? Olha, a ferramenta você escolhe, você decide, tá? Eu uso o MathCAD para facilitar a vida, mas de forma alguma eu vou obrigar vocês a utilizarem. Fica a critério de vocês. Quando eu utilizava também a ferramenta lá em Rodovias e Ferrovias, tá? O que eu faço? Eu vou colocar a questão, vai ser um formulário, né, o Google Forms, e vocês vão ter a oportunidade de fazer um upload do seu arquivo, tá? Geralmente eu peço para que seja em PDF. Aí você vai resolver à mão, professor. Você bate uma fotografia, tira uma imagem, né, gera o PDF da mesma e depois faz upload e só tira uma foto para registrar que realmente você enviou. Professor, eu resolvi aqui no Word. Faz a mesma coisa, gera o PDF. Utilizei o MathCAD ou outro programa. Faz a mesma coisa. Professor, utilizei o F2. Só o F2 não vale, tá? Porque eu não vou conseguir ver como é que você chegou lá no seu deslocamento, na sua rotação. O F2 é interessante para você verificar se o que você fez está correto, claro. Como a gente está fazendo, inclusive, nas aulas, né? Se eu não estou utilizando para dar aula, né, para chegar lá no valor, claro que a gente não pode generalizar. Mas como ferramenta de verificação, está liberado. Está respondido? Tá. Alguma dúvida com relação aos avisos, pessoal? Eu tenho fé que o nosso representante vai fazer um resumo e jogar lá no grupo de importância para a gente. É o papel dele, né? Não sei se recebe salário, né? Mas eu acho que está dentro das atribuições aí do representante de turma, né? Mas não esqueçam, né, Obrigado, que Diego. vai ficar gravado. Diga. Nada não, só falei obrigado, Diego. Ele está falando quem é o representante, então eu já vi que há um dilema aí na turma, né? Será que vai ter que ter uma CPI? Espero que não, tá? Então, antes de continuar, pessoal, vamos logo fazer a frequência, antes que eu esqueça, né, que na última aula, como tem uma imagem do Vasco na sequência, eu vou logo fazer antes, estou brincando, não tem, Não tá? fala, professor, não fala esse nome. Vocês já conhecem o sistema automático de frequência aqui? Eu acho que sim, né? Algum professor já deve ter utilizado com vocês, né? Ou não? Já. Já.
Já, então eu vou colocar uma palavra aqui, tá? Ó, vocês já estão até vendo que eu vou digitar, só que espere eu habilitar aqui, tá? Tá bom? Senão, se colocar antes, não vai computar. Eu vou habilitar aqui, deixa eu colocar logo a palavra. Agora, eu não vou colocar uma Unifap, pronto, para não ser algo muito longo. Ó. Ainda não está valendo, tá, pessoal? Deixa eu habilitar aqui, ó. Valendo. Podem colocar o Unifap aí no chat, que ele já vai gerar uma planilha Excel que eu vou utilizar. Deixa aberto aí durante 1 minuto e meio aí, quem sabe 2, tá? Se alguém quiser falar alguma coisa antes da gente continuar, fica aberto o intervalo enquanto vocês estão preenchendo a frequência. Professor, não faz diferença. Não acabou não, hein? Não faz diferença se começa com maiúsculo ou minúsculo, não? Não, não faz. Ele registra ambos. Só não pode escrever separado. Por algum motivo você colocou um espaço, ele não vai registrar. Mas separado, maiúsculo, tanto faz, ele vai registrar. Isso é bom porque eu pego a planilha, coloco em ordem alfabética, né? E aí eu pego e jogo direto lá no Cigar, facilita muito a vida. Além da minha disciplina, já está tendo aula de... Vocês estão no semestre, é no 4º ou no 5º? 4º. Então, vocês já estão vendo as disciplinas específicas, né? Não só de estrutura, vocês já viram, na verdade, né? Mas já estão vendo materiais, né? O que mais? Materiais já. Falta geologia, que Geologia, o professor sumiu. Geotecnia, então, né? Geologia é a base de geotecnia, né? É, Pra só vocês que verem o professor Fábio desapareceu. Mas vai aparecer, vai aparecer. Tem mais alguma outra técnica? Tá tendo metodologia científica agora também. Ó, quem gosta de publicar, eu recomendo que vocês façam publicações, né? Já até me coloco à disposição aí, se alguém tiver uma ideia. Só não vale o Diego aí, que a gente já está conversando algumas coisas, mas fica à disposição, tá? É importante, e metodologia é uma disciplina que vai te dar o conceito, né, o básico para você desenvolver uma metodologia científica, né? Sem dúvida. E, professor? Vai ajudar no TCC, né? Diga. A sua área é estruturas, professor? Olha, formalmente eu sou de transporte, mas a minha formação é estrutura. Então, hoje eu me considero literalmente híbrido nesse sentido, porque eu estou tendo que atuar tanto na área de formação como na minha área de ingresso aqui na universidade. Eu estou dando aula de transporte aquaviário, de transporte urbano, ela está sendo compartilhada. Eu tenho um horário durante a semana, que é segunda, urbano, e quinta-feira aquaviário, que é amanhã, e toda quarta-feira com vocês, mecânica dos sólidos. Mas eu estou atuando nas duas, tá? Até porque com a saída do professor Denis, né, só ficou o Jair em estruturas, e aí eu tenho que dar uma força, claro, senão literalmente ia atrasar as disciplinas do curso. Ah, tá, tranquilo, professor. Porque eu tenho interesse, sim, em começar a produção, né, de trabalhos assim, aí eu queria saber a sua área para saber se poderia colocar o senhor, né, com algum trabalho comigo, mas o que eu tenho em mente é material, produção do tijolo solo cimento. Não sei se o senhor já ouviu falar. Conheço. Aí já não é muito a sua área, né? Eu conheço do assunto, mas para ser ético e te direcionar corretamente, essa parte de materiais, hoje no curso você pode conversar tanto com os professores Eldio, com o professor John e com o professor Jamil, tá? Que são os professores da área de construção civil, tá? É um assunto interessante, tá? Continuando aqui o parêntese da aula, né? É interessante, até porque o custo da cerâmica ultimamente aumentou bastante e a gente sabe também que tem um custo operacional grande e algumas questões mecânicas de comportamento também que podem ser substituídas por outros materiais aí. Solo cimento é interessante. Tá ótimo, obrigado, professor. Ok, então vamos continuar. Ó, já encerrei a frequência, tá? Opa, diga. A lista que o senhor colocou no Drive lá pra gente, é pra gente fazer e entregar pro senhor? Ou é só pra gente exercitar? Bem lembrado, eu tinha até esquecido de falar isso. Não é obrigado a entregar, tá? É uma lista opcional para você estudar, resolver. O que eu falei é que provavelmente a prova será 3 questões. E eu devo tirar pelo menos uma questão da lista, tá? Pelo menos uma, tá?
E aí, se vocês quiserem fazer toda a lista, quando chegar a hora da prova, vocês já terão provavelmente 1 ou 2 questões já feitas, tá? Então é opcional, não precisa me entregar, tá? É para vocês estudarem, mas para premiar a lista, a gente também utiliza uma daquelas questões na prova, tá bom? Ok, obrigada. O que eu esqueci de falar, não sei se todos já assistiram o vídeo, né? Mas eu deixei lá um desafio, quando eu resolvi aquela questão do carregamento triangular, tá? É até uma pontuação extra. Eu vou colocar como deadline quarta-feira que vem, tá? Para vocês, quem quiser entregar. É totalmente opcional, é uma pontuação extra. Então, quem quiser tentar fazer, né? Até vocês já sabem qual é o valor que tem que chegar, até quarta-feira que vem, aí você tem que me entregar mesmo, tá? E aí, dependendo da resolução, talvez eu faça algumas perguntas para testar que você realmente fez, tá? Porque é uma pontuação extra e alta, 2 pontos, né? Então, se você tirou 8 na prova, com esses 2, aqueles 2 pontos que você perdeu, já vira 10, tá? Então, é opcional e o deadline quarta-feira, tá? Alguém ia falar, Éder? Não, eu só fiz um comentário sobre o desafio lá que eu achei um pouco difícil. Por isso é desafio, né? É difícil, viu? Tô brincando, mas é isso, né? Eu costumo colocar uns desafios aí, tá? É bom, né, para quem gosta aí, né? Não sei, fica opcional, tá? Então, vamos continuar aqui, né? Deixa eu voltar. Já está compartilhada a tela, na verdade. Já fizemos a frequência, né, pessoal? E aí eu vou voltar aqui, porque eu queria aproveitar esse final de aula aí para escutar vocês com relação aos conteúdos que a gente disponibilizou de forma assíncrona, tá? Tem alguma dúvida especial, alguma questão que vocês queiram que a gente faça um review para mostrar algo que não ficou claro? Algo relativo ao F2 ou algo relativo ao Mathcad Prime? Eu fico aberto aqui antes da gente dar prosseguimento. Lembrando que, para fechar o assunto da primeira avaliação, só falta a gente falar do método da área momento, que é o método gráfico que a gente vai disponibilizar já ao início do mesmo, sexta-feira, na aula assíncrona, né? Então, é importante que vocês também, no caso de dúvidas, aproveitem esse momento da aula para tirá-las. Professor, eu também não sei se o senhor chegou a comentar sobre isso, mas na última aula assíncrona, no último vídeo que o senhor postou, eu coloquei uma dúvida lá no vídeo, é que quando a gente tem o deslocamento, né, o senhor fez o vídeo com a resolução de exercícios mostrando várias condições de contorno, né? Dentre elas um engaste com uma extremidade livre, né? Aí outras vigas bilaterais. Aí, em todos esses casos, o senhor não estava considerando o deslocamento horizontal, né? Por quê? Porque as cargas são todas verticais. Só que eu penso assim, numa estrutura real a gente vai ter a ação do vento e qualquer outra ação horizontal, né? Tem como fazer uma compatibilização do deslocamento horizontal, professor, para saber o quanto, né, a estrutura vai deslocar horizontalmente, uma compatibilidade com deslocamento vertical, alguma coisa assim? Com certeza, Igor. Por que eu não coloquei carga horizontal? A ideia é o que está na ementa, na verdade, né? É que essa primeira unidade e a segunda também a gente trabalha basicamente com vigas, né? Onde o carregamento transversal, né, no sentido Y, é o principal, tá? Então, por isso que eu não estou trabalhando com estruturas que são pórticos, que aí sim a questão do carregamento horizontal, tá, vai ser interessante, já fazendo contexto com a realidade, no caso, por exemplo, de edificações sujeitas à ação do vento, onde o vento é representado, né, de forma simplificada através de uma carga concentrada, que é uma carga no sentido horizontal, tá? De fato, a gente consegue fazer uso desse método, só que eu preciso também considerar algumas coisas que eu não mostrei ainda, tá? Por isso que essa unidade 1 a gente não está avaliando carregamentos horizontais, mas é totalmente possível a gente avaliar tanto carregamentos horizontais como verticais e calcular os deslocamentos também verticais e horizontais, tá? Lembrando que o vento, pessoal, já fazendo até um parênteses, quando a gente avalia vento, a gente fala de uma norma específica, que é a 6123, tá? Todo mundo sabe, né, até quem lembra daquela aula, né, da piscina lá, que começou a sair água da mesma lá em Balneário, né, que o vento, ele é, por definição, uma ação dinâmica, ou seja, ele vai ter uma variação ao longo do tempo, que vai gerar uma frequência, né, e essas frequências vão interagir
com a frequência da minha edificação, isso pode gerar uma não ressonância. E claro, né, que essas amplitudes serão exatamente condicionadas quanto mais eu estiver afastada dessa frequência do vento, afastar a frequência natural da minha estrutura da frequência da ação do vento, tá? Isso é uma questão dinâmica. Só que, na maioria dos casos, isso inclui os prédios que a gente calcula, tá? A gente substitui esse efeito dinâmico por um efeito estático equivalente, que é exatamente substituir o vento através de um carregamento a priori distribuído ao longo da altura, tá? Só que quanto mais alto for a posição da minha edificação, né, o ponto onde eu vou aplicar essa carga, maior será a intensidade dessa força, né? Então a gente faz uma distribuição, a gente quebra a altura do prédio em vários pontos, geralmente são os pontos relativos às lajes, e você aplica o carregamento horizontal nesses pontos, tá? Se for 20 pavimentos, você vai colocar lá 20 cargas, por exemplo. Se for 2, vai colocar só uma, literalmente, porque ela já é representativa, tá? Mas a gente não vê isso ainda, tá? Lembre que a parte de mecânica, além da parte de teoria, são disciplinas básicas. Elas vão te ofertar aquilo que você precisa para quando chegar lá no concreto, quando chegar no aço, quando chegar na madeira, e melhor, quando chegar lá na análise computacional, que aí você vai ver isso de uma forma bem mais próxima da realidade, né? Aí sim você vai conseguir aplicar e entender por que você está utilizando algumas premissas e alguns roteiros de cálculo. Tá bom, Igor? Nesse caso, a gente não vê ainda nessa disciplina o deslocamento horizontal, né? Ah, tá. Não, essa disciplina, pelo conteúdo programático, tá? A priori, não. O que é que vai acontecer? Não sei se você lembra, mas lá no início eu falei que a gente ia trabalhar de forma opcional, sem cobrar na prova, com sistemas com apoio elástico, tá? E nesse sistema aí, se eu colocar a mola na horizontal, eu vou ter um deslocamento horizontal. E a gente vai brincar um pouco disso, tá? Mas isso daí deixa a gente avançar mais no conteúdo, tá bom? Tá bom, obrigado, senhor. Nada. Mais alguém aí, pessoal? Com relação às aulas anteriores? Alguma Professor, dúvida? não é bem uma dúvida, mas eu tenho um pouquinho de dificuldade de definir as características lá das condições de contorno. O senhor pode dar uma explicada para a gente? Você quer ver algum exemplo específico? Ou quer que fale de uma forma geral? Geral, acho que pode ser. A questão da condição de contorno, né? Sempre a sua estrutura para estar em equilíbrio, né? Só tomar uma aguinha aqui. Em específico, eu queria saber o ponto em análise. Primeiro, para você conseguir trabalhar com a condição de contorno correta, você precisa entender aquela tabelinha lá, que ela vai te dizer, em função da sua vinculação, qual é o tipo de restrição que você vai ter na sua estrutura, né? Por exemplo, no caso de hoje, a gente estava trabalhando com uma viga biapoiada, né? Um apoio do segundo gênero e, do outro lado, um apoio do primeiro gênero. Só que ambos, eles te dão, né? Eles restringem, né, o deslocamento vertical. Ou seja, lá no apoio, o meu deslocamento vertical vai ser nulo, tá? Então, isso é uma condição de contorno, que considerando esse vínculo, lá no ponto A, e lógico, lá no ponto B, o meu deslocamento vertical vai ser zero. Ah, professor, eu quero calcular o deslocamento máximo, tá? Vertical máximo. Para fazer isso, eu preciso conhecer a função da deformada da minha viga, né? E vou determinar através da derivada qual é o ponto que eu vou ter a minha rotação tangenciando ali a minha deformada, que é o ponto de rotação nula, tá? Aí eu preciso aplicar as questões da derivada, que eu vou até mostrar aqui no finalzinho da nossa aula para aquele mesmo exemplo, tá? Então, a dica que eu dou, foi o Adriel, né? É que você pegue aquela tabela que eu apresentei, pegue um dos livros que eu estou sugerindo como referência bibliográfica e tente só visualizar, sem resolver a questão. Pegue aqueles exemplos que ele está te mostrando. Tente visualizar para cada caso, para cada exemplo, quais seriam as condições de contorno, tá? Que aí já vai te dar uma ideia geral em função do que está sendo resolvido no livro, tá? Com relação a isso. Lembro que eu estou tentando fazer isso também durante as aulas, só que devido à questão de tempo, né, a gente não tem como resolver todo o livro, não tem como resolver muitas questões. Então é importante que você faça de forma complementar esse acompanhamento. E lembrando que a gente vai ter os monitores, né? Eles também vão estar aí para me ajudar quando eu não tiver disponibilidade. Tá bom, Adriel? Ok, valeu.
Professor. Pode falar. Além daquelas questões que você passou na lista de exercícios, você teria como passar outras questões também, com base no livro Hibbeler, a edição 7? Você fala passar para você resolverem ou resolver mais questões? Questão recomendada, assim, que seria bem interessante fazer. O professor Denis, ele fez esse tipo de metodologia com a gente após determinada aula, determinado assunto, ele passava uma lista de exercícios do Hibbeler para a gente fazer, para estudar para a prova e estudar o assunto. Eu acho que é possível sim, não vejo problema não. Só que provavelmente eu vou fazer mais ou menos igual o que ele fez com vocês. Eu não vou destacar a questão, vou indicar, ó, na página tal, livro tal, recomendo que você resolva questão 3.1 até 3.3. Atende, João, se for dessa forma? Pode ser. Foi essa forma que ele usou. Foi essa mesmo que ele usou. Então, beleza. Eu já vou meio que fazer isso. Só que aí, para ficar registrado, né, eu acho que é bom, porque às vezes a pessoa não está acompanhando a aula, eu vou colocar isso lá no Classroom, tá? Vou deixar lá como atividade complementar, tá bom? Perfeito. Pode ser? Que aí fica mais fácil, né? Eu já coloco lá um texto e indico lá quais seriam as questões recomendadas. O que eu posso dizer é que quando eu fiz a lista, tá, pessoal? Eu fiz aquela lista lá, eu pensei mais ou menos em questões que pudessem, de certa forma, complementar o que vocês estão desenvolvendo, né? O que a gente está fazendo durante as aulas, tá? Eu já pensei um pouquinho nisso, mas eu concordo que também meio que direcionar aula a aula seria interessante, né? Para vocês, e vou dar essa possibilidade, não vejo nenhum problema. Mais alguém? Eu vou só finalizar aqui, pessoal, para mostrar naquela mesma questão, a questão da rotação e deslocamento máximos. Lembra que a gente só calculou no ponto D. Ah, professor, se você pedir na prova, considerando o ponto máximo, aí vamos discutir um pouquinho disso, e aí a gente termina a aula. Vou compartilhar aqui novamente a tela, tá? Então, vamos lá, isso aqui já foi, né, pessoal? Isso aqui que eu queria mostrar para vocês, ó. Quando o MathCAD corta aqui, ó, não estou vendo a equação, você vem aqui, ó, do lado, aperta nesse botão aqui, Draft View, ó, ele já vai abrir, tá? Que fica melhor para você visualizar, né? Deixa eu voltar aqui também, que vai ser interessante mostrar uma coisa. O F2, acho que o F2 é até bom nisso, ó. Isso daqui é a nossa questão que nós resolvemos, ó. A gente obteve o deslocamento aqui, né, que foi o que foi solicitado na questão, mas dá para ver, ó, que o deslocamento máximo ele está mais para cá, tá? Ó. Na verdade, eu nem sei dizer qual é a posição dele, tá? Porque a posição que ele vai ser máximo é exatamente quando eu tiver uma tangente aqui, ó, que a minha rotação vai ser o quê, pessoal? Vai ser nula, né? Que é a tangente que eu vou ter da minha deformada, tá? Ó. Perfeito? Como é que eu consigo achar esse ponto aqui, pessoal? Ó, utilizando aquelas equações que nós desenvolvemos na aula, tá? Então, eu vou voltar aqui para o MathCAD, tá, ó, certo? A dica que eu dou é o seguinte, ó, lembra que a gente obteve equações para rotação e para o deslocamento vertical, considerando tanto dentro do trecho A, como também dentro do trecho B, ou seja, antes e depois da carga P, né? Quando A for maior que B, pessoal, você tem que utilizar obrigatoriamente a expressão referente, ao nosso caso aqui, θS1 e, lógico, lá embaixo, YS1, tá? Mas quando o A for menor que B, que é exatamente o nosso caso, ó, o A é aqui, ó, seria daqui para cá, e o B é 6 metros, né, muito maior. Aí sim, eu vou ter que utilizar obrigatoriamente, ó, a equação que está depois da carga P, já que o deslocamento máximo vai estar lá, tá? Então eu preciso utilizar aqui, ó, YS2, tá? Perfeito? Então, isso daí, primeiro ponto é definir qual é a equação que eu vou utilizar, considerando que eu tenho duas possibilidades para deslocamento vertical, tá? Então, vai depender exatamente dos valores de A e de B, tá? Com relação a conseguir obter
qual é o valor de x referente ao deslocamento máximo, pessoal, de vertical máximo, o que eu tenho que fazer? Ó? Eu tenho que achar exatamente aquela tangente, onde a minha rotação vai ser nula. O que eu fiz aqui? Ó? Peguei a expressão da rotação, considerando o nosso trecho 1, tá? Eu estou dizendo que ela vai ser igual a zero aqui, tá? E estou pedindo para ele resolver aquela equação em relação a x, tá? Ó, certo? Esse solve aqui você utiliza sempre quando a variável que você quer calcular está à direita da igualdade, tá? Se ela estiver para cá, ó, só precisa colocar a seta, tá? Nem precisaria do solve. Mas quando você tem a variável para o lado direito da igualdade, aí você tem que colocar o solve, senão o programa não vai entender. Então, ó, estou pedindo para ele resolver essa equação aqui, ó, considerando que θ1s é igual a zero, e ele vai fazer isso, ó. Daria um trabalhão na mão, ele faz de forma automática aqui, e obtém duas expressões, né? Já que é uma equação de segundo grau, vou ter duas soluções. Só que é impossível, né, no contexto físico, a gente ter um valor negativo para x. Então, lógico que eu vou utilizar essa expressão aqui, tá? Certo, pessoal? Então, eu estou obtendo aqui. Dá para melhorar isso aqui, professor? Eu acho até que dá, tá? Mas eu não tive essa preocupação aqui, justamente por estar utilizando o MathCAD Prime, tá? Quando eu tiver, ao contrário, A menor que B, que é o nosso caso, aí eu vou ter que utilizar, para obter essa posição x, a equação θs2, tá? Então, faço a mesma coisa, ó. Zero ela, peço para ele resolver em relação ao x e vou obter aqui a expressão, eu pego sempre o termo positivo. E aí, lá embaixo, o que eu fiz? Eu copiei isso aqui, ó, x considerando quando A é maior que B, e x considerando quando A é menor que B. Eu joguei lá embaixo, ó. Então, tá aqui os dois, ó. Calculei, inclusive, os valores, tá? Mas eu sei que, no meu caso aqui, a área é menor que B, então vou ter que utilizar, ó, YS2. E quando eu faço isso, ó, eu vou obter o meu deslocamento vertical máximo, tá? Considerando apenas a carga concentrada, tá? Não tem o carregamento distribuído, igual a, considerando os dados da questão, tá? Que foram dados, menos 11,18 milímetros, tá, pessoal? Perfeito? Deu para entender essa questão de achar a posição e depois aplicar a equação correta para obter o valor do deslocamento vertical máximo? Sim ou não? Diego disse que sim. Não? Tranquilo, João? É prática, tá, pessoal? Vai praticando que você vai ganhando afinidade, né? Eu acho importante vocês já meio que utilizarem algumas ferramentas, porque elas vão facilitar muito. Já pensou se eu tivesse que desenvolver na mão ou até de forma mais aberta algumas equações, ia demorar um bom tempo, né? E a gente sabe que engenharia, a gente utilizando os programas de forma responsável, né? Que é utilizar sabendo o que está fazendo, é um diferencial. Então, eu já procuro nas minhas aulas meio que forçar, sem cobrar de forma efetiva, porque não é obrigatório, que vocês já tenham uma certa familiaridade com esses programas. E no caso do curso, a gente está utilizando a combinação do MathCAD com o F2, tá? Algum ponto, João, específico que não ficou claro? Ou você quer dar mais uma olhadinha e depois você quer perguntar com mais detalhes? Então, pessoal, mais alguma pergunta? Perfeito, João, entendido. Alguém quer falar mais alguma coisa? Diga, Diego. Mostrar, ensinar no F2 como o senhor faz aquelas vigas lá. Quer fazer aquela viga do exercício? Aham. Tá, vamos fazer aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Tela inteira. Deixa eu ver se aparece. Tá, vou aqui entrar no F2, tá? Estou com a versão 4.0, eu nem sei se é mais atual, tá? O F2 é legal que vocês já fizeram alguma questão com carregamento móvel para simular um veículo? Ele faz aqui, tá? Tem, ó, aqui esse load train aqui, tem também questões de temperatura, que eu acho que vocês já têm uma ideia, ó, que é esse termômetro, mas nesse curso a gente não vai trabalhar com esses carregamentos móveis e térmicos, tá?
São carregamentos triviais. Então está aqui aberto, tá, ó. Tem só 3 janelas aqui. Nessa de opções, o que eu acho interessante mostrar para vocês aqui é que eu consigo aqui, ó, verificar que ele só vai resolver sistemas lineares elásticos, ó. Então bate com o que a gente está estudando no curso. Ele não faz sistemas não lineares. Até tem uma versão que foi desenvolvida lá, mas não foi disponibilizada, que faz isso, tá? Mas o que eu acho importante nessa aba de opções, ó, vocês sempre verificarem aqui, ó, Units Number Formation, ó. Você aqui consegue setar quais são as unidades de entrada e saída que você quer trabalhar, tá? Eu nem mexi nisso quando resolvi a questão, tá? Mas vocês conseguem, eu quero mexer aqui, quero que a força fique kgf, ó. Nem tem, tá? Na verdade tem tonelada força, newton e quilonewton, então vou deixar em quilonewton. Mas o deslocamento eu quero área, eu quero representar em centímetros quadrados, eu podia colocar aqui, tá? Então fica a critério de cada um, tá bom? Mexer nisso aqui. Mas vamos ao que interessa, que é modelar, tá? A primeira coisa, pessoal, que eu tenho que fazer, ó, é criar pontos, né? Lembra que qualquer modelagem computacional, você define pontos, que são os nós. Depois dos pontos, você vai definir as barras, né? Que são, no caso, a gente está trabalhando com elementos de barra na forma de vigas. E depois disso, você vai definir o material, a seção da sua viga, né? O material da viga, a seção da mesma, as condições de apoio e, por fim, os carregamentos. Definido tudo isso, você vai chegar lá no que você quer obter, você consegue fazer com que o programa calcule de forma automática. Então, vamos definir aqui, primeiramente, os nossos nós. O legal do F2 é que você já consegue definir barra e nó ao mesmo tempo, tá? O que é que você faz? Ó? Você clica aqui nesse teclado, ó, certo? Clicou nele, ó, vai aparecer selecionado. Você vem aqui nessa barra, ó, que é Insert Member. Ó, clicou nela, ele vai abrir essa janela aqui, ó. Eu não sei se eu consigo aumentar, eu acho que não. Onde ele vai pedir a coordenada x e y do primeiro ponto, que é o meu primeiro nó, e a coordenada x e y do meu segundo ponto, tá? Como eu estou trabalhando com elemento unidimensional de viga, eu não vou ter coordenada em y. Eu só teria se eu estivesse trabalhando com um pórtico, por exemplo, tá? Então lá eu vou considerar a origem ó, no ponto 0. Então, a minha coordenada em x inicial é 0, né? E se eu não estiver enganado, me confirme, a viga tem quanto de vão? Qual é o valor do L? Vocês lembram? Alguém lembra? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. 8. 8 metros, né? Só... Tá aqui, ó, 8 metros. Então, perfeito. Eu vou colocar 8 aqui, ó, tá? Como já está em metro, pessoal, é 8 direto, ó. Dou um OK. Ele já até me pediria o próximo ponto, como eu não tenho, eu vou dar um cancel aqui, ó. Geralmente ele fica descentralizado, você aperta aqui nesse globo, ele vai centralizar o seu apoio, tá? Aliás, a sua barra. Ou seja, eu tenho um nó inicial que está na posição x igual a 0, e tem um nó lá no final na posição x igual a 8 metros. Perfeito? Sim ou não? Sim. Tá? Professor, mas o senhor esqueceu que a gente tem uma carga aplicada aqui no D, ó. E claro, onde eu tiver carregamento concentrado, eu preciso criar a priori um nó para esse carregamento, tá? E eu esqueci. Será que eu esqueci? Esqueci, mas é fácil de corrigir isso, tá? Ó. Como eu quero criar apenas um ponto, a 2 metros aqui da minha posição inicial, eu clico aqui nele, ó, tá? Insert nó, né, node, e vou atribuir a posição desse nó, tá? Ele não tem posição em Y, né? Eu tenho uma estrutura unidimensional, mas eu sei que ele vai estar a 2 metros da minha origem. Então eu coloco 2 aqui, ó. Quando eu dou OK, ele já vai criar lá, posso dar cancel aqui, o ponto lá, 2 metros. Professor, como é que eu sei que está certo? Ó? Você vem aqui, ó, desabilita esse botão, vem aqui nesse L, que é cotar, ó, clica nele, aperta no primeiro ponto, no segundo, vem para baixo, ó, ele está me dizendo que tem 2 metros. Quero cotar daqui para cá, que tem que ter 6, ó. Perfeito? 6 metros. Esse botãozinho de cota aqui é bem interessante, né? Para você verificar se você modelou, se não houve algum erro na modelagem das suas barras, tá, pessoal? Perfeito? E até legal quando você quer fazer uma resolução no F2 e quer printar e colocar depois e mostrar para outra pessoa, ela vai entender que aqui tem 2 metros e aqui tem 6 metros, né? Ok?
Então vamos prosseguir, ó. Definir os nós, definir as barras, né, pessoal? Só que essas barras aqui, ó, elas não têm propriedade nenhuma, já que eu não disse que material é esse, né? E também elas não têm seção nenhuma, ó. Já que eu não disse que área é essa da seção transversal, tá? Então vamos fazer isso, ó. Vamos seguir daqui, ó. Sempre desse botãozinho aqui, ó, até chegar no botão de carregamento, tá? Então, primeiro vamos definir, você clica nele, ó, o tipo de material que eu vou ter, que vai fazer parte da minha viga, tá? Quando você clica aqui, ele abre essa janela aqui do lado, geralmente não vem nada, tá? Eu tenho que criar um material, para criar, você vem aqui nesse livrinho, tá? Clica no mesmo, ele vai perguntar o nome que eu quero atribuir a esse material, eu vou chamar aqui de, pode Vasco? Não, né? Vou colocar bota aqui, em homenagem ao meu time. Não faça isso, professor. Tá, vou colocar bota aqui, não vou colocar o resto porque tá tão ruim. Aí vou colocar aqui, ó. Ele vai perguntar aqui, ó, tipo de material. Vocês já estudaram ciência dos materiais? Sim. Então vocês sabem o que é um material isotrópico, anisotrópico, tá? Isso é claro, né? Ortotrópico. Sim ou não? Pelo menos isotrópico já sabem, né? Podem Sim, falar. eu fiz antes deles. Quem fez antes? Eu sou da 2018. Quer colaborar com a aula? Agradeço. Qual o sentido? De falar o que é material isotrópico. Fica à toa, se não quiser eu falo, não tem problema nenhum. É aquele que responde a ações externas da mesma forma em todas as direções. Perfeito. Ou seja, ele tem um comportamento igual, independente da sua direção. Exatamente. Isso de forma mecânica. Isso, exatamente. Perfeita a definição. Isso mesmo. Um anisotrópico eu já tenho uma diferença, né? Que, por exemplo, a madeira é um material anisotrópico, né? Ela tem uma propriedade na direção das fibras e uma outra propriedade na direção perpendicular às fibras, né? Madeira tem isso. O concreto e o aço a gente pode considerar isotrópico, tá? E o F2, ó, voltando a falar aqui dele, ó, ele trabalha só com material isotrópico. Inclusive, ele já tem a possibilidade de você entrar já com aço, que é steel, ó, com concreto ou com alumínio, tá? Certo? E aí eu vou deixar genérico mesmo, porque eu não quero, a priori, não sei, a gente poderia entrar com aço, não sei, vamos deixar assim, porque eu não vou utilizar os mesmos valores que foram mostrados na questão, tá? Então, vou deixar de uma forma genérica, tá bom? Então, ó, chamei o nome do material, né? Estou dizendo que é um material isotrópico, mas é geral, não estou dizendo que é aço nem concreto e nem alumínio, e você vem aqui em Done, tá? Ele já te dá alguns valores, ó, de tabela, e aí você coloca o valor correspondente ao seu material. Lembra que esses valores você obtém através de ensaios mecânicos. E isso a gente vai ver lá, se eu não me engano, na unidade 4 do curso, tá? Como é que eu obtenho modelacidade, coeficiente de Poisson. O alfa nem tanto, mas e Ni, que é o coeficiente de Poisson, a gente vai ver como é que a gente obtém experimentalmente, tá bom? No nosso caso, se eu não estiver enganado, é 10.000 megapascal, tá? Deixa eu só confirmar aqui. 10.000 megapascal, perfeito. Tá? O Ni, pode considerar 0,3 que você não está errando. Mais na frente a gente fala porque isso aqui é importante, tá? Coeficiente de Poisson, acho que você já tem uma ideia disso. Ele vai relacionar a deformação de um sentido com o outro, né? E ele vai relacionar principalmente com G, onde o G é o módulo módulo de acidade transversal do material, que você usa lá para avaliar questões de cisalhamento, tá bom? Ok? Ó, então, tudo ok, pessoal? Eu já defini aqui uma propriedade, só que eu não disse que ele tem que aplicar essa propriedade aqui nas minhas barras. Eu posso aplicar barra por barra, ó, eu clico na barra e clico aqui nesse último botão, ó, ele vai aplicar. Como é que eu sei que ele aplicou? Eu cliquei aqui, ó, com o botão direito, e ele já vai mostrar aqui, ó, o material bota, isotrópico e aqueles valores que eu coloquei. Se você tiver todas as barras com o mesmo material, ó, não precisa vir uma a uma, ó. Você vem aqui, ó, em All, que é todos. Clica aqui, ele já vai atribuir a todas as barras o mesmo material. Ó. Cliquei com o botão direito aqui, ó, já vai aparecer o material aqui que eu denominei de bota, em homenagem ao Botafogo. Material ok? Nós ok? Barras ok, pessoal? Diego ok?
Ok. Tem que praticar, tá? Isso daí é só prática mesmo. Então, ó, definimos agora o material, a gente precisa definir uma seção transversal, né? Porque sem a área ele não vai conseguir calcular, por exemplo, os esforços. Então, ó, eu clico aqui no botãozinho que tem um perfil metálico, mesmo procedimento, ó, vem como nome, você clica aqui no livro, eu vou dizer que é uma seção retangular, ele te dá a possibilidade de retângulo e shape, ângulo é cantoneira, seção transversais na forma de T, seção em C ou U, Z, quando ela é circular, quando ela é cilíndrica, cantoneira dupla e outras que a gente vai ver, vocês verão ao longo do curso, principalmente estruturas metálicas, tá? Vou chamar aqui de flu, tá? Tá bem melhor que o meu time. Vou dizer que ela vai ser retangular, por isso que eu estou fazendo esse markup aqui. Vou dar Doni, tá? E aí ele vai me dizer, você disse que é retangular, qual é o valor da altura e qual é o valor de B? Se eu não me engano, eu considerei 900 aqui para chegar naquele valor de I. 900 aqui e 165 milímetros aqui, ó. Tem que dar mais ou menos... Tá certinho, isso. Então deu aqui, ó. Então atribuí a seção. E como eu sei que a minha viga vai ter a mesma seção, tanto para essa primeira barra como a segunda, ó, basta clicar aqui no AL. Ó, já clicou. Se eu clicar com o botão direito, ó, além da propriedade do material, ele já vai me mostrar a propriedade geométrica. A área da seção já calcula o AS, que vocês utilizam lá em concreto, o I, que é o módulo, que é o momento de inércia, e as questões relativas a centro de gravidade da mesma. Tá? Já faz tudo isso aqui. É até legal que aquelas questões que caem, calcule o centro de gravidade de um perfil I. Você poderia utilizar só essa janela do F2 para calcular o mesmo, tá? Desde que o mesmo não seja calculado numa posição diferente. Tem aquelas questões de teorema de Steiner. Você relaciona o momento de inércia no centro de gravidade com o momento de inércia em relação à base. Mas não é o caso a gente começar. Professor? Diga. O que era aquele AS mesmo? O AS ele tem a ver com a área que você tem, considerando se a sua seção está sendo comprimida ou tracionada, tá? Deixa eu ver se eu consigo te mostrar aqui. Deixa eu só chamar outro nome aqui. Não vou colocar só VAT, tá? Para não dar azar. Tá? Ó, esse AS aqui seria uma parte dessa seção aqui, considerando esse Y barra, tá? É a área que eu tenho comprimida, se eu estiver analisando a compressão da seção, ou a área tracionada. Vocês lembram que a seção de uma viga, você tem um diagrama triangular, parte dela está comprimida e parte dela está tracionada? Lembras? Sim, senhor. Então tem a ver com essa área, tá? Que vai ser a área maior, se você tem predominantemente compressão ou tração, tá? Mas na frente a gente detalha mais isso, para não tornar a aula muito longa, tá bom? Ok, obrigado. Mas depois, se quiser fazer um comentário lá, qualquer vídeo lá eu respondo, te coloco algumas imagens, fica teu critério aí, tá? Pode comentar lá no vídeo também, a gente faz essa explicação mais detalhada. Ok? Mas não é Vasco, é Flu, né? Então, já apliquei a todos, perfeito. Então, já tem o material, seção, a barra já está definida, próximo passo, condições de contorno, ó. Cliquei nessa aqui, ó. Eu vou lá no nó, clico nele, vai aparecer essa janela aqui, ó. Ele me diz, ó, deslocamento X ou mola em X, deslocamento Y ou mola em Y, rotação em Z, né, que é saindo aqui do papel, e mola em Z, tá? Como esse apoio aqui no nosso exemplo é um do segundo gênero, ó, eu vou ter restrição em X e Y, tá? Então, voltando para F2, esse já está feito, é o outro, né? Eu vou deixar, ó, restringido, que é fixo, ó, tanto o deslocamento em X como Y. E a rotação está liberada, já que eu tenho um apoio, tá? Já estou com o nó clicado aqui, ó, vem no último botão, ó, vai aparecer lá o nosso nobre apoio, tá bom? Vou lá para o outro lado, só que aqui é um apoio do primeiro gênero, ó. Eu tenho o deslocamento X liberado, mas eu estou restringindo o deslocamento ao longo de Y. Por isso que aqui displace Y está fixo. Clico no ponto, já está clicado, aperto aqui, ó, vai aparecer o nosso apoio do primeiro gênero. Professor, eu quero um engaste aqui, ó. Clico no ponto e coloco tudo fixo, ó. Certo? E eu aplico aqui, ó. Ah, mas está em horizontal, o que eu faço para inclinar, ó? Coloca 90 aqui. Agora eu não sei se é 90 ou menos 90, bora ver. Tem que colocar aplicar, senão não vai, né? Clica no nó, sempre clicar no nó e vai em apply aqui, ó. Agora tá certo, ó. Certo? Então tu consegue rotacionar, inclusive o apoio, ó. Tem um apoio que está rotacionado. Basta eu especificar um ângulo diferente de 0.
Mas a nossa questão é o apoio do primeiro gênero, né? Então aqui é livre, aqui é fixo, aqui é livre, vou aplicar aqui ele, só que aqui não é 90 graus, é 0. Pronto, voltou o que a gente queria. E para finalizar, só falta carga, né? No caso aqui eu tenho, primeiramente, o carregamento concentrado, tá? Eu clico aqui, ó, procedimento igual, vou chamar ele aqui de P, então, e vou dizer, o sentido do F2 é Y para cima, tá? Se o carregamento é para baixo, eu tenho que colocar menos, quanto mesmo? 150 kN. Como já está em kN aqui, ó, menos 150 em Y, certo? Aí eu clico lá no nó e vou aqui no Apply, ó. Ah, vai aparecer a carga concentrada. Não tem mais nenhuma, clico aqui no botão de carregamento distribuído uniforme, mesmo procedimento. Vou chamar ele aqui de Q, Done. Estou utilizando o eixo global, onde Y é para cima, e vou colocar aqui menos 20 kN por metro. Ó. Em vez de clicar no nó, eu vou clicar na barra, tá? Eu posso selecionar todas elas assim, ó, tá? Não tem problema nenhum, abrindo uma janela. Então, vou aqui no último, ó, já vai aplicar aqui os 20 kN por metro. Depois disso, pessoal, tá feito. O que eu tenho que fazer? Primeiramente, salvar, né? Vou chamar aqui, deixar esse nome mesmo. Depois que salvou, ó, quero ver a flecha, ó. Já vai me dar, ó, vamos ver se está batendo, ó. Tá lá os 16,6, menos 16,6 milímetros. Professor, eu quero o diagrama de esforço normal. Não tem, né? Porque não tem força normal. Cortante, tá aí o cortante. Olha a descontinuidade que você tem no ponto de aplicação da carga. Por isso que eu tenho que ter duas equações para relacionar momento e também cortante. Momento fletor, bem aqui, ó. Olha o momento aí, descontinuidade de novo, ó. Então, tudo isso a gente consegue plotar de uma forma tranquila no F2. Deu para entender aí? Tentei fazer meu melhor. Faz tempo que eu não faço uma aula de F2. Professor? Diga. Lá na parte dos apoios, tinha algumas opções além de fixo e livre, né? Para o apoio. Quer que volte lá? Isso. Tá. Spring. O senhor disse que a gente também poderia trabalhar com molas. Esse tipo de seleção aí serve para molas? Vamos lá, eu vou colocar duas molas verticais aqui, ó. Selecionei esse ponto aqui. Deixa eu ver se ele seleciona os dois apertando Ctrl. Eu nem lembro, ó. Não, só um, então esquece. Então vou fazer primeiro shift, mesmo. eu acho. É Shift? Que faz tempo mesmo. Vamos ver, Shift. Selecionou, obrigado aí. Estou meio enferrujado aqui no F2. Ó, selecionou os pontos. Eu vou colocar aqui, ó, que está tudo livre, tá, pessoal? Certo? E vou colocar uma mola em Y, tá? Ó. Para mim colocar uma mola em Y, ele vai pedir o valor da rigidez, que é o K. Lembra lá da lei de Hooke? F é igual a K vezes X, tá? Vou colocar um valor aqui aleatório, tá? Vou colocar 1000 aqui, ó. Certo? E aí vou pedir para ele aplicar o valor delas, ó. Então ele já criou uma mola vertical, já que eu falei KY, né? Então, considerando aqui o valor de 1000 pro K, que é exatamente a rigidez da minha mola, tá? Perfeito?